Olá, meus amigos da internet, tudo bem? Bom, esse aqui é mais um programa Pergunte que eu respondo. Aliás, já vou começando pedindo desculpas porque eu pego todas as perguntas, né? Eu peguei todas as perguntas e dividi em blocos. E eu acabei pulando um bloco inteiro. Aí uma pessoa me mandou um e-mail, você pulou e tal. Eu fui ver e realmente pulei. Então vou responder a essas perguntas hoje. Então vamos lá para a primeira pergunta. Lúcio, caso a OPS futuramente aumentasse sua atuação não só no Senado, mas também até as esferas estaduais e municipais, você seria a favor de descentralizar a organização, ajudando a criar bases mais regionalizadas? Não só sou a favor, como também já está no meu projeto de atuação a partir de 2015 da OPS, que é justamente a expansão da OPS tendo, digamos, regionais, né, espalhadas pelo Brasil afora. Próxima pergunta. Você acredita que estamos próximos a um golpe de Estado? Não acredito que nós estamos correndo esse tipo de risco. Próxima pergunta. Lúcio, tem algum político que seja realmente honesto? Dá para citar pelo menos um nome? Um abraço. Eu não ponho minha mão no fogo por político nenhum aqui no Brasil, mas eu conheço alguns políticos que não só se mostraram honestos, né, durante todo o trabalho deles, como também preocupados com a sociedade brasileira. Então eu não tenho problema nenhum em falar o nome deles, tá? Por exemplo, José Antônio Regufe, daqui de Brasília, que é um deputado, foi eleito agora senador. Chico Alencar, que é deputado pelo Rio de Janeiro, reeleito inclusive. Os senadores Randolfo Rodrigues, Cristóvão Buarque e Pedro Táxi, que inclusive agora foi eleito a ser governador do estado do Mato Grosso. O próprio Eduardo Suplicy, que acabou não se reelegendo. O Francisco Praciano, que é lá de Manaus. Enfim, tem mais alguns outros que de repente agora não estou lembrando, mas fique tranquilo, existem pessoas honestas sim trabalhando lá dentro do Congresso Nacional. Próxima pergunta. Lúcio, o que você acha dos anúncios publicitários das campanhas estatais, sobretudo as que detêm monopólio de algum serviço, como é o caso das companhias elétricas, de saneamento, Correios, que acaba de censurar o canal do Otário, e etc. Você não acha que é apenas mais um meio de desviar milhões e ainda de cara comprar a mídia? No país onde a legalidade e moralidade não andam juntos, isso não é um mínimo imoral? Fico indignado quando vejo tantas na mídia e de serviços que nem temos opção de escolher. Abraço. Bom, realmente é algo imoral, no mínimo é imoral, você pegar uma empresa que não tem concorrência, uma empresa pública que não tem concorrência e ficar fazendo propaganda. Aqui em Brasília, por exemplo, a Terracap é a empresa, digamos, a imobiliária de Brasília. Você não pode comprar nada que seja do governo do Distrito Federal que não seja através dela. E ainda assim, ela faz publicidade, ela faz propaganda. Próxima pergunta. O que você pensa sobre a candidatura do Eduardo e da Marina? Como você viu essa pergunta do final de junho, né? Desde então aconteceram várias coisas, inclusive a morte do próprio Eduardo. Mas assim, a candidatura dos dois foi uma jogada política, porque o Eduardo ele tinha uma força muito grande ali em Pernambuco, em parte do Nordeste, que é justamente o grande foco da Dilma, como foi demonstrado nas eleições. Marina também tem um apoio muito grande da população brasileira, né, da sociedade brasileira, tanto que ela teve mais de 20 milhões de votos. Então eles tentaram unir essas duas forças para, né, competir mais fortemente com o PT. Mas infelizmente o candidato Eduardo morreu, né, naquele acidente aéreo, e a Marina não conseguiu sozinha ir sequer para o segundo turno. Então, próxima pergunta. Por que nas pesquisas a Dilma será reeleita já no primeiro turno, mas para todos que perguntam se votaria nela, fala não? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Bom, isso se deve provavelmente porque você faz parte de um grupo de pessoas, né? A sociedade, né? O local onde você vive, são de pessoas mais politicamente esclarecidas, e sabemos todos nós que as pessoas mais esclarecidas tendem a não votar em candidatos do PT. Claro que isso não é uma regra, mas é a maioria. Então talvez este seja o fato, né, de você ver que as pessoas próximas a você não votariam na Dilma, só que ela acabou sendo reeleita. Próxima pergunta. Sobre a cota para publicidade parlamentar, haveria alguma forma efetiva de lutar pelo seu fim? Muito interessante a sua pergunta, porque é justamente este o maior ralo que existe de escoamento de dinheiro público lá na SEAP, a divulgação da atividade parlamentar. A Câmara, né, quer dizer, os defensores dizem que é importante que a sociedade saiba o que o seu parlamentar anda fazendo lá dentro e tal, só que a gente sabe que é o que menos é investigado, quer dizer, o que é o menos fiscalizado dentro da Câmara é justamente esse gasto da divulgação da atividade parlamentar, porque pode ser qualquer coisa,
pode ser impressão de panfleto, pode ser impressão de livro. Você tem uma ideia, tem deputado imprimindo o Estatuto do Idoso para poder distribuir para a população. Ora, isso não é divulgação da atividade parlamentar. Eu, inclusive, questionei a Câmara a respeito disso, aí inventaram um monte de coisa lá, dizendo que era. Bom, enfim, a gente pode sim começar a mandar e-mails para os deputados e senadores do bem, né, os políticos do bem, que eu costumo chamar, aquelas pessoas que são a olho nu, as pessoas honestas lá de dentro, porque existem pessoas honestas lá dentro. Aliás, eu citei alguns nomes aqui. Então é isso, entrar em contato com eles. Eu pessoalmente vou, a partir do ano que vem, a hora que tudo já, a poeira toda assentar, né, de tomada de posse, essa coiseira toda, eu vou tentar conversar com essas pessoas para ver se a gente tira esse item da SEAP. Próxima pergunta. Lúcio Big, primeiramente, parabéns pelo seu trabalho. Então, na verdade, tenho duas perguntas para fazer. Queria saber o que você acha sobre a declaração do vice-presidente do PT, Alberto Cantalice, que disse que está coletando posts ofensivos à babaca Dilma. Não é só o PT que está fazendo isso. A segunda pergunta é sobre um vídeo publicado no site www.mudamais.com de Lula e Dilma em Pernambuco. Lula faz declarações absurdas nesse encontro e fala muita bosta. Dilma também. Queria saber a sua opinião sobre as declarações deles. Obrigada. Bom, respondendo a sua primeira pergunta, houve mesmo esse monitoramento das redes sociais, não sei se ainda há, mas houve mesmo justamente para tentar coibir, né, para tentar impedir que manifestações mais veementes contra partidos políticos ocorressem, porque eleição, né, época de eleição, campanha política, qualquer voto ali é disputado no tapa. Então, se você coloca um post ofensivo a determinado partido, você pode tirar alguns votos desse partido. Então, na verdade, é uma maneira deles se defenderem, só que também pode ser visto como uma tentativa de censura, né? Afinal de contas, nós temos a nossa liberdade de expressão, que deve ser exercida com responsabilidade, mas nós temos essa liberdade. Com relação à sua segunda pergunta, infelizmente, eu procurei e não achei que declarações são essas, igual você viu aí, a pergunta já tem 2, 3 meses, então, infelizmente, não vou poder te responder agora, tá? Bom, próxima pergunta. Lúcio, você apoiaria uma redução de senadores e deputados federais para ter apenas 27 em cada casa? Definitivamente isso não tem como funcionar, tá? Você não pode ter um representante de cada estado no Congresso Nacional. Você tem que ter alguns que são opostos ao outro, né, que são oposição um do outro, porque para se discutir um projeto de lei, tem que ter aquele que apoia, tem que ter aquele que não apoia. Quer dizer, você tem que ouvir os dois lados da moeda, porque tudo há interpretações. E se você tem um só de cada estado, fica uma monocracia, né? Isso não funciona. Então, assim, para o Senado Federal, eu acho que está legal, 3 de cada estado, de cada unidade da federação. Agora, claro, 513 deputados é um pouco demais. Aliás, é muito, né? Aliás, tem até um projeto de lei do deputado Regufe que prevê a redução desse número, me parece que pela metade, que eu acho que é mais ou menos o que deveria ser. Bom, próxima pergunta. Não é uma pergunta, mas sim uma sugestão. Sendo este ano um ano eleitoral e muito importante, um vídeo explicando sobre o processo eleitoral e principalmente sobre a questão do voto branco, voto nulo, com aquele lance de anular a eleição pelo percentual, o que realmente é válido nesse processo, enfim, esclarecimentos. Bom, novamente, a pergunta é do dia 29 de junho. Eu já fiz esse vídeo, né? Acredito que você tenha visto, sobre os votos brancos, votos nulos. Inclusive, recentemente eu fiz um vídeo ali poucos dias antes do segundo turno, né, das eleições do segundo turno. Eu fiz um vídeo com o Otário, do canal do Otário, e a gente deixou claro a nossa posição com relação a isso. E se eu achar o link dos vídeos que eu fiz anteriormente, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Próxima pergunta. Você apoiaria um candidato ou candidata totalmente sem experiência política, sem ligações com nenhuma grandiosa máfia? Não tenha dúvida nenhuma. Eu acho, inclusive, que a gente deveria renovar o Congresso e todas as assembleias com pessoas que não tenham nenhum vínculo, nenhum vício político já. Porque essa coisa da pessoa já ter experiência, isso é coisa assim de político profissional. São políticos que estão aqui no Congresso Nacional mesmo, tem político que está lá há 44, 45 anos, direto ali como deputado. Você vê também senadores com 20 e tantos anos, 30 anos de casa. Então esse é o político profissional, isso deve acabar. E eu apoiaria sim, sem dúvida alguma, desde que a pessoa se mostrasse uma pessoa competente naquilo que ele faz, que demonstrasse também ser honesto e principalmente também ser transparente. Portanto, a minha resposta é sim. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do Pergunte que eu Respondo de hoje.
Eu estou realmente devendo a vocês, né? Já era para ter respondido todas as perguntas, mas eu estou atravessando um momento de muita produção de material, a gente está fiscalizando muito, a UPS está trabalhando muito intensivamente nas fiscalizações, tem essas ações que eu estou fazendo no Congresso Nacional, no Senado, que eu estou fazendo na Câmara, então isso tem me tomado bastante tempo, inclusive essa semana, tá? Quinta-feira, não perca que vai sair um vídeo com uma denúncia bastante importante de um político bastante conhecido da sociedade brasileira, e a gente vai ter que nos unir para conseguir fazer com que ele devolva quase 23 mil reais aos cofres públicos. Bem, gente, é isso aí. Se você gostou do vídeo, por favor, clique no gostei e compartilhe em suas redes sociais. E a gente se vê na quinta-feira. Um grande abraço e até lá.